Tudo começa com a Valentina, que está com o Santiaguinho, e ela diz a ele que se encantou com o desenho que ele fez para ela. O Santiago pergunta se isso é verdade e a Valentina responde que é sim, e que colocou ele no quarto dela para que assim ela olhe para ele todos os dias. O Santiaguinho fica olhando para a Valentina e diz que ela é muito mais bonita do que o desenho que ele fez para ela, e diz que é por isso que o papai dele é apaixonado por ela. A Valentina fica sem graça e pergunta se isso foi o pai dele quem disse. O Santiaguinho responde que sim, e que ele contou também que foi noivo dela, mas que ela não quer mais ele. E é aí onde o Santiaguinho pergunta por que ela não quer mais ele, porque o papai dele é tão bom. A Valentina, por sua vez, fica toda sem jeito e sem resposta naquele momento, então a cena corta e vai para a Gabi, que está conversando com o Alonso, e ela diz que o filho dele é muito simpático, mas que isso seria uma maldade muito grande da parte dele, que ele tinha trazido o menino para que assim amolecesse o coração da Valentina. O Alonso diz que considera o comentário dela de muito mau gosto e a Gabi sorri. E o Alonso diz que jamais utilizaria o filho para esse fim, e a Gabi fica ali, debochada, e o Alonso diz que veio ali para lutar pelo amor da Valentina, mas que isso sem armações e sem jogar sujo. Depois ele diz que acredita que o José Miguel cometeu um grave erro ao engravidar a Ivana, porque conhecendo bem a ética da Valentina, ele pode apostar que seria impossível ela se casar com ele, com o Miguel, apesar do amor que ela sente por ele. A Gabi diz que é mesmo, que ele tem razão e que a Valentina até já pediu para que o José Miguel se afastasse dela e que agora ela está muito preocupada com a saúde da Ivana e que obviamente com o bebê que vem por aí. O Alonso diz que já disse que foi muito claro com a Valentina que ela tivesse muito cuidado com a Ivana. A Gabi diz que também já alertou ela, mas que ele conhece muito bem a Valentina, que ela sempre se sacrifica pela família. O Alonso diz que é exatamente isso, que a Ivana está se confiando para que assim ela venha conseguir o que quer da Valentina, e depois ele pergunta se a Gabi sabe que a Ivana sai escondida com o tolete. A Gabi, por sua vez, se levanta invocada e pergunta como assim, e o Alonso diz que no dia anterior ele viu ela saindo do hotel e que ela estava disfarçada, mas que mesmo assim conseguiu conhecer ela e acredita que ela, a Ivana, está praticando a arte da sedução com o delegado Tolete e que pretende contar tudo para Valentina. A Gabi diz que duvida muito que ela acredite no que ele diz e que recomenda que ele não diga nada ainda a Valentina até que ele possa provar isso, que a Ivana está realmente com o Tolete. O Alonso, por sua vez, fica ali, resmungando, e a Gabi pede para que ele leve isso em conta porque ela está muito desgastada, principalmente com a história da tia dela. Depois passa algum pensamento na cabeça da Gabi e ela pede licença porque não pode se atrasar para as suas aulas. E de volta lá com a Valentina e o Santiaguinho, a Valentina, diz que as histórias entre os adultos são complicadas e que o papai dele é muito bom, mas que o tempo dele já se passou e que agora ela está apaixonada por outra pessoa. O Santiaguinho diz que tudo o que ele quer é que o papai dele seja feliz. E a Valentina diz que ele é muito feliz sim, e isso tudo porque ele e o Alonso tem ele, o Santiaguinho, na vida dele. E nesse momento o Filadélfio chega com o cavalo para que a Valentina ensine ao menino a dar uma voltinha. E depois ela pede que ele, o Filadélfio, ajude o menino a subir no cavalo. Então ela dá as instruções ao menino e depois pega o cavalo dela e eles dois seguem viagem. E a cena agora vai pipocar com a dona Bacurau e o Miguel. Ela está ali clamando ao Miguel, pedindo para que ele entenda que o Rodrigo é muito perigoso. Na verdade, ela fica ali, com essa jogada porque ainda não quer revelar que ele, o Rodrigo, é o pai dele, mas o Miguel diz que não tem um pingo de medo dele. A dona Bacurau diz que ele deveria sim ter medo dele e muito, e que não quer que de nenhuma forma ele, o Rodrigo, machuque ele. Ela abraça o Miguel e diz que suplica isso a ele, que ele, o Miguel, se afaste do Rodrigo. Depois disso, a dona Bacurau apela e diz que se não for para ele fazer isso por ela, que faça pelo filho dele.
O Miguel olha com a cara feia para a mãe e a dona Bacurau diz que é verdade que ele precisa muito do pai, e o Miguel, por sua vez, dá um tabefe na cadeira e vai embora e deixa a dona Bacurau ali, olha, sozinha, pensativa, até que ela começa a se lamentar pedindo a Deus que ele não permita que aconteça uma tragédia. Já lá na casa do Rodrigo, o Mendonça apresenta os documentos ao Rodrigo que ele vai precisar para levar em pedreira, para que assim ele possa dar entrada no passaporte. O Rodrigo não dá nem atenção e o Mendonça sorri e diz que se vê ali que o José Miguel deixou ele bem encucado. O Rodrigo diz que pensou em destruir a plantação dele quando estivesse perto da colheita, mas que mudou de ideia e que vai adiantar os planos dele. O Mendonça pergunta o que ele pensa em fazer, e o Rodrigo diz que vai atacar onde mais dói nele e que quer ver ele ferrado e comendo capim. O Mendonça manda ele pensar bem nas coisas e que não invente de se meter em problemas, e que nesse momento o que seria melhor era... Mas nem termina de falar e o Rodrigo aponta a faca para ele e diz para ele parar e não dizer a ele o que ele tem que fazer, porque esse perfumado vai pagar tudo a ele e que ele vai receber uma lição que nunca mais ele vai esquecer nessa droga de vida que ele tem. O Rodrigo, revoltado, promete vingança total contra o José Miguel. E logo depois de um rolê com o Santiaguinho, ela, a Valentina, já em casa, recebe a visita do delegado Tolete e ela pede que ele entre, por favor, e a Valentina pergunta o que ele deseja. O delegado diz que precisa muito falar com ela e a Valentina então chama ele para ir até o escritório dela, e o Alonso flagra tudo e fica ali, se perguntando o que será que o delegado Tolete quer. Já dentro do escritório, a Valentina diz a ele que ele pode falar, e então ele diz que está muito tarde, mas que se deu o trabalho de estudar detalhadamente o depoimento da tia dela, a Isabel. A Valentina diz ao delegado que realmente não entende porque a tia dela se culpou pela morte do Oscar Almeida, mas que tem certeza que ela é inocente. O delegado diz que, de acordo com a perícia, ele pode notar que há uma série de imprecisões no depoimento da dona Isabel e que isso não coincide com as evidências do fato. Por isso, ele decidiu voltar a interrogá-la. A Valentina diz que tem certeza que ele vai poder comprovar que a tia dela é inocente e que vai agradecer a ele isso muito, e que, sobretudo, isso ajudará que a prima dela se tranquilize e que essa angústia não afete a gravidez dela. E nesse momento você verá o delegado Tolete arregalar o zoião dele e se levantar chocado e perguntar: então quer dizer que a dona Ivana está esperando um filho?